Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Hoje eu venho aqui, falar de uma mensagem maravilhosa em homenagem ao Dia das Mães, em homenagem, em primeiro lugar, falar da mensagem de Deus, o que Deus falou conosco, o que Deus tem para nós e homenageando, as mães. E aqui eu quero falar aqui uma mensagem que o Senhor tocou hoje logo de manhã em meu coração. E ela é encontrada lá em Mateus 12:42. E você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar aí, porque aqui eu não tenho nada, meus irmãos. Eu não falo nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada, Mas o Senhor, Ele tem tudo para nós. Até porque papai fala assim, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que colocar Deus na frente de todas as coisas da nossa vida, desde as pequenas às grandes coisas, Em tudo que nós formos fazer, temos que colocar Deus na nossa frente, que Ele é o nosso guia, o nosso amigo, o nosso pai, o nosso companheiro de todas as horas, Em quem podemos confiar todos os nossos segredos, todas as nossas dores, todas as nossas causas, E eu queria pedir para você que me ajude aí, deixa um like aí, compartilha essa mensagem com pessoas que tá com sede de buscar a Deus, com sede na sua alma da verdade, Então Jesus hoje nos fala aqui, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que aqui, ó, um presente que eu ganhei Dia das Mães ontem do meu filho, Também ganhei presente, Presente Dia das Mães, foi muito maravilhoso o Dia das Mães. Nossos filhos estiveram aqui o dia todo, almoçaram com a gente, passaram aqui o dia todo, nossos netos, as nossas mães, Então foi muito maravilhoso o que Deus nos concedeu nesse Dia das Mães. E eu quero deixar aqui um pouquinho dessa alegria para vocês. Estão vendo aqui, ó, Dia das Mães, mostrar para vocês aqui também, Aqui, olha aqui, ó, uma ikebana de flores. Então foi muito maravilhoso que Deus nos proporcionou ontem. Eu fiquei muito feliz, A união da nossa família era uma promessa do Senhor, unir a nossa família novamente. E eu estou muito contente com o papai, muito grata, com o coração cheio de gratidão por esses momentos de união que o Senhor tem nos proporcionado. E então aqui Jesus fala sobre a rainha de Sabá. E aí? Rainha de Sabá era boa ou era ruim? Alguém sabe? Então vamos lá, a palavra de Deus. A palavra de Deus não registra nada mais sobre a visita da rainha de Sabá a Salomão. Até 900 anos depois, quando Jesus veio à terra. Durante o ministério de Jesus, os líderes religiosos se negaram a aceitar que Jesus Cristo era o Messias. Quando Jesus lhe dizia quão cegos eram para a verdade, usou como exemplo da rainha de Sabá. Jesus disse em Mateus 12:42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Aí diz quem era a rainha de Sabá, Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus colocou a rainha de Sabá em uma condição superior aos líderes religiosos, pois ela viajou de muito longe para ouvir Salomão. Jesus Cristo, Deus encarnado, encontrava-se ali mesmo com eles. Ele era maior que Salomão, mas mesmo assim se recusaram a ouvir sua verdade, divinamente revelada. A rainha de Sabá buscou sabedoria e o Filho de Deus usou-a como exemplo para aqueles que se negam a reconhecer a sabedoria divina, Deus, ele quis dizer que até o nosso inimigo busca sabedoria, porque o inimigo, meus irmãos, ele é sábio, ele é astuto, ele tem sabedoria. Então, o que o Senhor está falando aqui, que nós, até os nossos inimigos, busca sabedoria para poder agir.
Então, nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, muitas vezes nos recusamos a buscar a palavra de Deus, a crer, a buscar a verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante, meus amados, as pessoas só falam muito nos falsos profetas, mas não falam nos verdadeiros profetas, não busca os verdadeiros profetas, não busca a verdade sobre Jesus, né? Em todas as religiões, porque hoje mesmo eu falei com meu filho, Jesus, ele não é religião. Deus, ele é amor, ele tem a doutrina dele, ele tem os estatutos dele, que está escrito em Êxodo 20, você pode ler lá. Os estatutos de Deus vai de Gênesis a Apocalipse, eles não mudam, porque Deus diz que eles não podem ser mudados. E Deus não falou, meu estatuto é no Velho Testamento e não vai entrar no Novo. Não, a palavra do Senhor, ele fala assim, que ai daquele que aumentar ou tirar um tio da palavra do Senhor. Então, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, são os estatutos de Deus que está de Gênesis a Apocalipse em toda a Bíblia. Você pode ler lá que você vai ver os estatutos de Deus na palavra do Senhor. E ele não é mentira, ele não muda, jamais vai mudar, porque o Senhor não é homem para que minta. Então o Senhor está nos comparando aqui, comparando aqueles homens ali que não aceitavam Jesus, que não aceitavam que ele era o mestre, que ele era Jesus Cristo, com a rainha de Sabá. Eles eram pior do que a rainha de Sabá, que era, né, que ela veio ali com curiosidade para saber sobre por que Salomão era tão próspero, né? Então ela queria saber de onde vinha a sabedoria de Salomão. E nós temos que ter a sabedoria. E essa sabedoria de Salomão, ela vinha de Deus, ela era espiritual. Porque tem a sabedoria que você estuda, que você procura tem os conhecimentos. Mas a sabedoria verdadeira, a sabedoria espiritual, que faz você progredir, que faz você crescer, tanto espiritual como material, é a sabedoria de Deus, do alto, a orientação de Deus. Porque o Senhor nos fala, sem mim nada podeis fazer. Então tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tá na sua mão é de Deus, ele te emprestou, ele permitiu que você tivesse aquilo. Então nós temos que ter sabedoria para ajudar o próximo, sabedoria para reconhecer Deus na nossa vida, coração grato para agradecer a Deus, porque Deus ele não se alegra com coração ingrato. Então em tudo, Deus fala na palavra, em tudo dai graça, nas provas, nas lutas, nas guerras, na alegria, na tristeza, na peleja, na vitória, na bonança, em tudo dai graças. Portanto, Deus, ele não tem meios termos, negociação com Deus. Ele diz que é sim, sim, não, não. Em tudo dai graça. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque então quer dizer, vai acabar o momento de buscar o Senhor, né? Se você não for grato a Deus, você não vai ter alegria, você não vai prosperar. Se você for uma pessoa ingrata, você não vai prosperar, né? Então todas as coisas, né, nos foi dada. O Senhor, ele nos concede a sabedoria. E em tudo, meus amados, nós temos que ter a sabedoria de Deus. Em tudo, nos nossos sentimentos, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, aonde vamos, o que vamos fazer. Em tudo nós temos que ter a sabedoria de Deus. O nosso sentimento, às vezes nós achamos assim, eu não sou assim, né? Um exemplo aqui, eu não sou ingrata. Será que não mesmo? Só Deus sabe, meus irmãos, que muitas vezes nós somos muitos ingratos. Ingratos quando não agradecemos pelo nosso dia, pelo que ganhamos, pelo que comemos, por sair e voltar em paz. Quantas pessoas vai e não voltam mais para casa? Quantas? Então isso também é ingratidão. Nós temos que olhar para nós mesmos, nos parar de frente ao espelho e falar, Senhor, me ensina a ter gratidão, me ensina a ser uma pessoa grata, me ensina a ser uma pessoa melhor a cada dia. Muitas vezes também tem um sentimento, eu oro muito por esse sentimento, irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos fala que o homem é propício, é do homem esse sentimento, a inveja, meus irmãos. Então, todo homem, todo ser humano, todo homem é invejoso. Está escrito na palavra de Deus. Só que nós não podemos deixar esse sentimento desenvolver dentro de nós. Então, o que temos que fazer? Todos os dias orarmos, Senhor, tira o sentimento de inveja, tira esse espírito de mim, me liberta. Não deixa esse sentimento manifestar em meu coração. Porque, irmãos, muitas vezes nós vimos alguma coisa dos outros
e queremos igual, queremos aquilo, daquela forma, queremos aquilo, às vezes chegamos até a comentar. E isso não agrada os olhos do Senhor. O Senhor diz que enquanto estiver dessa maneira, não herdaremos o reino do céu. O Senhor tem que tirar de nós os defeitos de caráter, que é essas coisinhas pequenas, o que nós achamos que não é nada, que não é nem uma inveja e é uma inveja. Às vezes a gente brincava, né, quando eu não conhecia a palavra. Ah, isso é uma inveja preta, uma inveja negra. E não existe inveja negra nem inveja branca, né, irmão? Inveja de jeito nenhum. Então nós temos que nos policiar, isso por isso que nós temos que olhar no espelho e falar com o Senhor, Senhor, nos mostra o meu erro, nos mostra as nossas atitudes erradas, aonde estamos errando, tira de nós aquilo que não vai nos levar para o céu, nos ajuda, porque irmão, se Deus não nos ajudar, nós não vamos entrar no céu, é pela misericórdia de Deus, por nós mesmos nós não alcançamos o céu, meus amados, não, é pela misericórdia do Senhor, o vestir, o falar, o alimentar, o agir, em tudo, se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não vamos conseguir de nós mesmos, da nossa carne, não alcançaremos o céu, meus amados. Então nós temos que buscar a libertação do nosso defeito de caráter, buscar a nossa salvação e não permitir que ninguém tome de nós a nossa coroa. E como nós fazemos isso? Conhecendo a palavra do Senhor, a verdade, estudando a Bíblia, nós temos que estudar, imprimir a Bíblia no nosso cérebro, gravar a palavra de Deus no nosso cérebro, no nosso subconsciente. Ah, não é porque o pastor falou, o bispo falou, a pastora falou, né? Que muitas igrejas têm pastora, a nossa não tem, né? Então, assim, louvado seja Deus, mas irmãos, é muito sério as coisas de Deus. E nós estamos vivendo nos últimos dias, nos dias de grandes tribulações. Grande, mas é grande mesmo as tribulações que estão chegando na terra. Ontem eu vi uma matéria que está vindo, irmãos, fungos da terra, das folhas, que matam, que quando pegar, não sobreviveremos se pegarmos esses fungos que tá vindo da natureza, da terra, da própria terra. Então, irmão, se não for a misericórdia de Deus, nós temos que estar pronto, estar preparado, porque o Senhor pode voltar agora, hoje. Então, nós dependemos dessa sabedoria de Deus para nos libertar, para estarmos limpos, preparados, que o Senhor nos dá essa sabedoria nesse dia de hoje, como presente do céu, como presente para as mães, como presente para os pais, como presente para todo ser humano, que nós possamos buscar do alto a sabedoria de Deus para a nossa salvação. Porque está muito breve, irmãos, em ficar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. Não adianta você achar, vou deixar minha casa. Não, ela não vai ficar, ela vai ser destruída. A terra vai ficar limpa como era antigamente. Tá bom? Então, vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar mais de Deus, né? Pensamentos finais. A rainha de Sabá nos ensina uma valiosa lição. Ela estava sedenta por sabedoria, dirigindo-se à melhor fonte que conhecia, e obteve resposta às suas perguntas. A Bíblia não nos diz o que ela fez com as respostas que obteve, mas sabemos que ela reconheceu a verdade quando a encontrou, ela valorizou, ela pegou aquela verdade e guardou como um tesouro dentro dela, porque o que aprendemos ninguém tira de nós. Nós temos que ler, aprender, viver e guardar dentro de nós a verdade do Senhor. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lá em Mateus 5, capítulo 6, diz: se você deseja conhecer a verdade, Deus promete que a encontrará, mas você deve buscar a sabedoria verdadeira na fonte certa. Salomão afirma no livro de Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que esta verdade se torne realidade em sua vida, você deve pessoalmente aceitar Jesus Cristo como seu Salvador
Em João 14:6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já convidou a verdade em sua vida? Por que não o faz agora? Assim como a rainha de Sabá fez todas as suas perguntas, Salomão, você também pode exprimir com fraquezas todas as suas perguntas de seu coração, aquele que é maior do que Salomão, Jesus Cristo. Assim como Salomão respondeu todas as perguntas da rainha, Jesus Cristo suprirá todas as suas necessidades. Quando Deus deu a Salomão tão grande sabedoria, você pode fazer essas perguntas. Em que se diferenciou a visita da rainha de Sabá e das outras pessoas que visitaram o rei Salomão? Porque a rainha de Sabá ficou curiosa de saber de onde vinha a sabedoria de Salomão. Ela queria saber. E as outras pessoas via, achava bonito, mas não se interessava de onde vinha a sabedoria. E é o que temos que buscar, é a sabedoria de Salomão. Porque quem deu a sabedoria foi Deus. No dia que ele teve um sonho, o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? Salomão não pediu riqueza, não pediu nada, ele pediu que me dê sabedoria para eu dirigir esse povo que o Senhor me deste. Sabedoria que veio de Deus, a sabedoria de Salomão. Como Jesus usou essa história em seus ensinamentos, explique porque o conhecimento da verdade não é o mesmo que a salvação de nossos pecados. Para ter a salvação, precisamos da sabedoria, mas só a sabedoria não nos leva à salvação. Então, nós temos que ter a sabedoria para buscar a nossa salvação. Então, uma coisa é ligada à outra, meus irmãos. Então, temos que ter um conjunto de coisas que vai nos levar para o céu. Que valiosa lição podemos aprender com a rainha de Sabá? Louvado seja Deus, meus irmãos, por essa palavra tão gloriosa, tão sábia que o Senhor nos deu nesta manhã. Então, vamos nos apegar a Deus, nos apegar às mensagens de Cristo para esses últimos dias na terra, para que nesses últimos dias nós alcançaremos a vitória, a libertação das nossas almas e conseguimos alcançar o céu para a eternidade das nossas almas. É o que Deus nos dá até aqui. Então vamos orar para que o Senhor nos ajude a buscar mais a Ele. Querido Deus, nós buscamos a Ti, a Tua presença, Senhor, com a nossa face curvada a Ti, buscando, Senhor, a sabedoria que vem do alto, que o Senhor nos dá, uma porção dobrada da Tua sabedoria, que o Senhor nos dá da mesma porção que o Senhor deu a Salomão, nos dá sabedoria para Te buscar, para conhecermos a verdade, como o Senhor diz, conheceis a verdade e a verdade nos libertará. Senhor, não deixa que nós vamos buscar a Tua palavra mesclada, a verdade mesclada com a mentira, mas somente a verdade nos libertará. Nos ajuda a buscar a Tua verdade, o Teu conhecimento. Senhor, venha ao nosso encontro e que nós possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. E somente o Senhor nos dá sabedoria verdadeira para alcançarmos o reino da Tua glória, a Tua libertação, Senhor. Seja conosco nesse dia tão maravilhoso, abençoando cada mãe para ter sabedoria no seu lar, edificar o seu lar, tira toda tolice de nós mães, não deixa nós destruir o nosso lar, abençoa nós, nos dá sabedoria do céu para edificarmos o nosso lar. Venha ao nosso encontro nesta manhã e seja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos tempos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos por tudo e em tudo. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.